que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, seremos campeões. Fora do Rio, não? Para videotape, sim. Diga que não está Mas indo. videotape mesmo para fora do Rio está sendo permitido. Está sendo permitido. Videotape depois da partida, evidentemente. Isso está permitido única e exclusivamente para TV educativa. Alô, amigos da TV, Canal 2, Rio de Janeiro e das emissoras do Sinred em todo o Brasil. Estamos direto no Maracanã para a decisão da Taça Guanabara 1986. Flamengo e Vasco da Gama. A grande decisão. E nós estamos agradecendo a direção do Vasco da Gama, a Eurico Miranda, Antônio Soares Calçada, bem como a direção do Flamengo, Jorge Lau e todos os seus pares da diretoria, pela possibilidade de mostrarmos para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil a decisão da Taça Guanabara de 1985. Flamengo e Vasco. Há muito tempo o Maracanã não apresentava um aspecto tão festivo quanto o de hoje. O estádio não está absolutamente lotado. Existem claros nas arquibancadas e nas gerais, especialmente nas gerais. Mas ainda assim, sem dúvida alguma, é a maior presença do torcedor carioca no ano de 1986 para acompanhar um jogo de futebol que há de ser grande, há de ser muito bom, há de ser movimentado e apresentar lances extraordinários, porque afinal de contas estarão frente a frente mais uma vez Flamengo e Vasco da Gama, o maior ou um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Pela TVE, nesse VT completo que você vai acompanhar, Flamengo e Vasco, os comentários de Aquiles Chirol e as reportagens de Sérgio de Bocage. Pelo túnel da direita aparece o time do Vasco da Gama. Antônio Lopes não vai ficar na boca do túnel. Tradicionalmente ele fica no primeiro tempo na tribuna de honra, onde assiste, anota tudo e tenta fazer as modificações necessárias no intervalo. O que você quer é bola rolando. Ela vai rolar no maior estádio do mundo. Vai começar a decisão da Taça Guanabara. Flamengo e Vasco, a melhor cobertura, a da TV. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa Flamengo e Vasco. Começa a decisão da Taça Guanabara. Romário tenta, Jorginho toma. Tira Lira. Volta Valtinho. Lançamento na esquerda. Paulo Roberto apenas roçou. Donato cobriu. Voltou com o goleiro Paulo Sérgio. Sérgio de Bocage e o time do Flamengo. Goleiro Zé Carlos, número 1. 2, Jorginho. 3, Guto. 4, Aldair. E 5, Adalberto. 6, Andrade. 8, Valtinho. Número 10, Gilmar. 7, Bebeto. 9, Chiquinho. 11, Marquinho. O técnico é Sebastião Lazzaroni. Lá na direita trabalhando Paulo Roberto pelo Vasco. Mauricinho. Foi embora e sofreu a falta. O juiz disse que não. Mas foi bom. Sai jogando Chiquinho. Atropelado pelo Roberto Dinamite. O juiz disse que valeu. José Nilton. Tentou a jogada bonita. Acabou desarmado pelo Gilmar. A sobra do Andrade. Como está jogando o Vasco da Gama? Goleiro Paulo Sérgio, número 1. 2, Paulo Roberto. 3, Donato. 6, Fernando. E 4, Lira. 5, Mazinho. 8, Josenilton. Número 9, Gercinho. 7, Mauricinho. 10, Roberto. E 11, Romário. Técnico Antônio Lopes. E um incêndio ainda maior agora, mais próximo às cabines de rádio, novamente na geral. Do lado do Vasco. Realmente dramático e lamentável. Acima de tudo, lamentável. É realmente incompreensível que pessoas venham para o Maracanã
não preocupados em assistir um jogo de futebol, uma decisão como a de hoje, mas para ter atitudes inteiramente incompreensíveis, atos de vandalismo praticados no Maracanã. Há uma fumaceira danada, 2 focos de incêndio. Realmente absurdo o que determinados torcedores fazem no Maracanã. Quem apita o jogo, Bocage? O árbitro é Luiz Carlos Félix, auxiliado na bandeira vermelha por Antônio René do Amaral e na bandeira amarela por Vander de Carvalho. Marquinhos tenta chegar pela esquerda. Josenilton combateu, ele bateu no Josenilton, saiu na linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, favorece o Flamengo. Reservas do Flamengo. Número 12, Hugo. 13, Zé Carlos. 14, Ailton. 15, Júlio César. 16, Carlinhos. Colocado o Bebeto na ponta esquerda, deslocado da direita para cobrar de pé trocado o escanteio. Bota no meio Bebeto. Toca de qualquer maneira outra vez Josenilton. É novo córner. É o segundo escanteio em 2 minutos. Reservas do Vasco. Número 12, Acácio. 13, Moroni. 14, Claudinho. 15, Giovani. 16, Santos. Depois o pessoal reclama, o Maracanã continua em obras o ano todo, mas tem que fazer obras agora, porque esse segundo foco de fogo é nas cadeiras do Maracanã. Depois tem que consertar essas cadeiras. Gersinho na direita, encontrando o Mauricinho. Donato. Josenilton. O alagoano toca mal, bate em Chiquinho, sai pelo lado. O Vasco está em primeiro lugar na Taça Guanabara com 16 pontos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 27 gols, é o ataque mais positivo e sofreu 7. Ano passado, Januário, Flamengo e Vasco se enfrentaram 2 vezes. O Vasco venceu na Taça Guanabara por 4-0 e o Flamengo venceu na Taça Rio por 2-0. Mauricinho, ultrapassamos 5 minutos. Primeiro tempo. Flamengo 0, Vasco 0. Um detalhe, Januário, em frente às cabines de rádio, no setor de arquibancada, tem torcedor em cima de andaime. No retrospecto do Clássico, já foram disputados 168 jogos. 72 vitórias do Flamengo contra 57 do Vasco. E houve 39 empates. Esse é Fernando. Aí você vê o banco do Vasco da Gama, o Eurico Miranda, vice-presidente de futebol do Vasco. Preocupado naturalmente o Eurico Miranda, mas confiante numa grande atuação do Vasco contra o Flamengo. Aliás, é bom salientarmos que os dirigentes de Vasco e Flamengo, principalmente Eurico Miranda, defendeu durante toda a semana o convite a Arnaldo César Coelho para apitar esse jogo. No entanto, não foi possível o acordo. Segundo a federação, o Arnaldo não é contratado, não poderia apitar, seria desprestígio aos árbitros que apitaram todo o primeiro turno. Acho que é desprestígio para o próprio futebol carioca ter o Arnaldo e não utilizá-lo. Qualquer país do mundo gostaria de ter Arnaldo César Coelho como árbitro. A federação carioca entende diferente, se há de fazer. Estamos ultrapassando 10 minutos do primeiro tempo. Flamengo 0, Vasco da Gama 0. Bebeto para a cobrança da falta, ao lado da grande área. À direita da defesa do Vasco. Não tem barreira. Apenas o Mazinho na direção da bola. Bebeto. A cabeçada bate no jogador do Vasco e sai. Romário aperta. Andrade é dono da bola. Roberto com o braço. Já foi assinalado. Esta é a 4ª vez que o Flamengo e Vasco decidem uma Taça Guanabara. Em 73 deu Flamengo 1-0, gol de Arilson. Em 76 o Vasco ganhou nos pênaltis quando Zico e Geraldo desperdiçaram. E em 82, Flamengo novamente 1-0, gol de Adílio. Marquinhos para a cobrança da falta. Aliás, do escanteio, o 4º escanteio neste primeiro tempo. Bota no meio, Valtinho subiu. É só tiro de meta para Paulo Sérgio. E conquistou o primeiro turno do Campeonato dos Júniores. Olha o Romário lançando o Roberto, mal feito o passe. Chega Adalberto, tira pior ainda. Gersinho.
Bola do batendo em todo mundo ali. O Aldair tranquiliza nas mãos do goleiro Zé Carlos. Josenilton lançando o Mauricinho na direita, voltou com Paulo Roberto. Mauricinho pouco acionado, o ponteiro direito do Vasco. Desce contra ele, passou Gilmar. Cruza na área, Romário! A melhor oportunidade do Vasco. Lira. Josenilton. Lira. Tentou Mazinho. Toma Faltinho. Bate de longe. Tá caído Mauricinho, depois da banda que levou do Marquinhos. Na Taça Guanabara de 85, o Fluminense foi o campeão, o Vasco foi o vice-campeão. E os dois clubes terminaram invictos. Em terceiro, Bangu, Flamengo em quarto, em quinto, Botafogo. O artilheiro foi Romário, com 8 gols. No momento, Roberto, com 11 gols, é o artilheiro da Taça Guanabara. É a decisão da Taça Guanabara, em ritmo de decisão, vai o Vasco. Paulo Roberto. Só para confirmar, Mazinho é esse que está aí com a camisa 5. Houve uma troca de numeração entre Mazinho e Josenilton. Olha o Roberto lançado. Aí, Dinamite. Bateu na mão do Aldair. Me pareceu, bateu no braço do jogador. Olha o Dinamite brigando. Não houve intenção, mas que houve o toque, houve. Que vai alcançar é Marquinhos. Contra ele chega o Lira. Jorginho passou pedindo. Ele botou no meio. Bola tirando Fernando. Insiste Andrade, recupera. Tá na área Andrade. É agora. Caprichou. Bateu cruzado muito forte. Confundem-se as vozes de vascaínos e rubro-negros. No grito de Vasco, Vasco, Mengo, Mengo. Tenta sair pela esquerda o time do Vasco. Lira. A distância combatida pelo Andrade, que hoje é o capitão do time. Romário, apagadão, Romário. Passou, foi puxado, levou de rodão o jogador Jorginho. É Paulo Roberto em posição de cobrança. Parece que não vai direto não. Paulo Roberto vai direto sim. Bateu no Jorginho. Na cabeça do Jorginho e saiu. Esse é Fernando. Mazinho. Romário trabalhando pelo meio. Fugiu de 2, bonito. Paulo Roberto. Mauricinho na ponta. Despediu o Adalberto. Foi na linha de fundo, não deu tempo no cruzamento. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Bebeto. Muito mal. Se tentou direto, foi mal. Força no meio com Dinamite. Tira Aldair até Andrade. 42. Gilmar. Lançou Chiquinho na velocidade. Chegou Donato. Cobriu, tomou. Evitou a saída da bola. Mauricinho. Deu de presente pro Chiquinho. Capricha que vai, Chiquinho rolou pro Bebeto, girou, bateu. Paulo Sérgio. Tentou de primeira. Chiquinho entrou. Nossa Senhora! É a opinião de Aquiles Chirão, comentarista exclusivo da TVE, 44,5. Primeiro tempo, Flamengo 0, Vasco 0. Talvez a última tentativa do Vasco nesse primeiro tempo, com a cobrança de uma falta pela meia direita. Mauricinho conversou ali com o Lira. É ele mesmo quem cobra. Paulo Roberto ajeitou, caminhou, bateu direto. É só tiro de meta. 45 minutos jogados. Já vai terminar o primeiro tempo. Você vai ter as reportagens do Bola de Ouro, Sérgio de Bocage, repórter exclusivo da TVE. Aí está o goleiro Zé Carlos para a devolução. Pouco trabalhou o goleiro do Flamengo no primeiro tempo. Sai jogando com Aldair. Termina o primeiro tempo. Final do primeiro tempo no Maracanã. Sérgio de Bocage e as reportagens da TVE. Os jogadores de Flamengo e Vasco vão deixando o campo. Chegaram aqui no Mauricinho. O Vasco bem que tentou, Mauricinho, mas criou poucas oportunidades de gol, né? Acho que os dois, né? Nenhuma das equipes tiveram oportunidade de gol. Acho que nós tivemos uma ou dois cruzamentos.
na linha de fundo e não concluímos. Mas tá bom, vamos voltar para o segundo tempo com um pouco mais de vontade e fazer os gols. O que pode melhorar aí? Muita coisa tem para melhorar. Eu acho que a gente voltando com um pouco mais de vontade, mais determinação, nós vamos fazer o gol. Aí está então, Januário. Final de primeiro tempo aqui no Maracanã. Aí está o Eurico Miranda. Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa o segundo tempo de Vasco da Gama e Flamengo. Placar do primeiro tempo: Flamengo 0, Vasco da Gama também 0. Sem alterações para o segundo tempo as duas equipes, não, Bocage? Exato, Januário. É sinal de que os treinadores entendem que está muito bom o rendimento das duas equipes. Um registro que precisa ser feito é que desde o momento que o Eurico Miranda passou a dirigir o futebol do Vasco da Gama, muitos problemas que afligiam o presidente Antônio Soares Calçada desapareceram por completo. É a habilidade do Eurico Miranda, é a vibração do Eurico Miranda que propiciou isso ao Vasco da Gama. Flamengo tentando com o Valtinho, é só tiro de meta para o goleiro Paulo Sérgio. Eurico Miranda, que foi candidato de oposição ao Antônio Soares Calçada, mas apenas concorreu à presidência no momento em que liquidou o problema da eleição. Calçada conseguiu a reeleição. Conhecendo o valor do Eurico Miranda, ele foi o primeiro a chamar o Eurico para participar da nova diretoria. E o Eurico está aí, trazendo o Vasco da Gama, como se diz, na ponta dos dedos, nesta Taça Guanabara. Mauricinho correndo atrás do Paulo Roberto, agora passou pedindo. Lateral cruzou mal, deu nas mãos do goleiro Zé Carlos. E o Mauricinho ia ficar na proteção à defesa, o Lopes mandou ele ir ao ataque. Tá 0-0, o Mauricinho, atacante, tem que estar lá na frente. Ele está ao lado do Paulo Roberto. Só numa vez no primeiro tempo, o Mauricinho tentou sua jogada característica. Paulo Roberto levanta na boca do gol, Fernando sobe! Olha aí a chance! E o gol! Romário, artilheiro do campeonato ao lado de Roberto. Recebeu livre, bateu de pé esquerdo na marca de 5 minutos do segundo tempo. Romário, artilheiro, sabe que é disso. É disso que o povo gosta e a torcida do Vasco enlouquece. Um lance de muita confusão na pequena área do Flamengo. O goleiro Zé Carlos ficou apenas olhando. A bola bateu de um lado, bateu no outro e sobrou para o Romário. Quase dentro do gol. Ele chutou, o Zé Carlos conseguiu tocar na bola, mas ela foi morrer lá no fundo da rede. Gol de número 28 do Vasco e o de número 11 do Romário, que empata com o Roberto. E os dois são os artilheiros da Taça Guanabara. Chirão, agora 6 minutos e meio. Segundo tempo, Vasco 1-0. Bem, a cobrança de uma falta decidiu em favor do Vasco. Tudo aquilo ele não conseguiu com a bola rolando, a não ser uma chance de cabeçada de Romário no primeiro tempo. O jogo vai crescer, não há dúvida, porque o Flamengo agora tem que chegar pelo menos ao empate. É a opinião daquele Chirão, comentarista exclusivo da TVE. E o placar eletrônico do Maracanã botou Mazinho. Não, botou Romário. Mais um é o grito da torcida do Vasco. Adalberto. Tentou Marquinhos, tomou Paulo Roberto. Gersinho. Mauricinho nas costas do Adalberto, hein? É perigo pro Flamengo. Passou bem pelo Valtinho. Chega Adalberto cometendo a falta. Está de pé Mauricinho. O Gersinho veio ouvir instruções via massagista e médico do Vasco da Gama. Paulo Roberto e o Dinamite olhando a posição da barreira. Está
preocupado o goleiro Zé Carlos. Dinamite. Botou no meio com o Romário, tentou o giro, Romário virou batendo contra o corpo do adversário. É Adalberto e Andrade, ambos em posição de cobrança. Não há barreira. Adalberto, Marquinhos, bateu mal. É só tiro de meta para Paulo Sérgio. Mas é incrível que a bola não role 30 segundos sem que haja uma falta. Temos 11 minutos de jogo no segundo tempo, 11 faltas, mas 1 minuto, por exemplo, ficou parado o jogo para que houvesse aquela cobrança de falta ali do Roberto e do Paulo, entre o Roberto e o Paulo Roberto. Exatamente a que motivou, a que levou ao gol. Então não dá para jogar, isso é um absurdo. Olha o Mauricinho, uma nova falta agora do Adalberto. Só 3 jogadores do Flamengo na barreira. Saiu o Dinamite outra vez. É do Lira. Direto e mal. Aldair. Jorginho. Andrade. Valtinho. Chiquinho. Contra ele o Mazinho. Chiquinho ganha o lance. Trabalha pela esquerda. Fez a brecada bonita, cruzou no meio. Todo mundo impedido. Todo mundo impedido. Bebeto, Gilmar, Valtinho. Marquinhos. Chiquinho. Marquinho. Adalberto. Marquinho. Vai pro fundo, Marquinho. Olha o cruzamento na boca do gol. Bebeto. Paulo Sérgio. A cabeçada do Valtinho foi na linha de fundo. Numa defesa fantástica do goleiro Paulo Sérgio. Uma defesa maravilhosa mesmo, Januário. A cabeçada do Bebeto procurou o outro ângulo, o ângulo esquerdo do gol do Paulo Sérgio. Ele se esticou todinho para fazer a defesa. E no segmento do lance, o Valtinho botou para fora. Me parece, eu estou tentando lembrar aqui, mas acho que este será o primeiro título estadual do Paulo Sérgio. Porque ele era do Botafogo, depois foi para o América e agora está no Vasco. E essas duas equipes, Botafogo e América, há muito não conquistam coisa alguma aqui no Rio. Valtinho. Gilmar, deu mal, Mazinho tomou. Roberto lançou Romário, na velocidade contra Jorginho. Se passar é o segundo. Romário derrubado. O árbitro está marcando contra o Vasco. Jorginho livre vai embora. Enfrenta Lira. Tentou a passagem, passou. Foi puxado, cadê o cartão pro Lira? Que cartão, coisa nenhuma. Cartão de crédito. Quando o Bebeto tenta, Fernando toma, sai pela esquerda, trabalhando pelo Vasco da Gama. Um contra-ataque bom, 4 contra 4, hein? Lançamento do Romário, só tem Aldair na frente dele. Ainda Romário adiantou muito e acabou não lançando o Roberto, que ficou reclamando. Jorginho, Marquinhos. Cruza na área, tira Fernando. Já ultrapassamos 30 minutos do segundo tempo. Vasco 1-0, gol de Romário, lá vai Mauricinho. Botou na frente, partiu na velocidade, foi agarrado, levou a melhor. Mauricinho derrubado. O Roberto Dinamite toma uma distância que não é habitual. Zé Carlos se preocupa. Dinamite. Josenilton. Tentou de longe. Olha, o Zé Carlos escorregou e a bola passou. Reposição do Adalberto. Chiquinho. 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 Tira Fernando, volta o Andrade. Flamengo apertando, querendo o primeiro. Fernando mais uma vez.
Jorginho toca, Bebeto recebe livre. Cruza na área, agora Andrade. Pra mim houve pênalti, o juiz correu pra marcar e não deu. É o que pareceu também, ele olhou... Olha o Roberto, olha o Roberto, olha o Roberto. Dinamite, rolou na frente, Romário. Tá impedido. Ainda assim chuta na trave. Mas tá valendo o lance, o juiz não marcou nada. Marcou somente agora. Quase 15 segundos depois da marcação do senhor René do Amaral, é que ele marcou o impedimento. Valtinho, Gilmar, Giovani toma. Giovani protege. Mauricinho parte de lança. Chega Aldair tirando pelo lado. E o Giovani, ao que parece, entrou com a instrução específica de lançar Mauricinho. E o Adalberto parece estar cansado. E uma outra, de acalmar o jogo. Você vê que a bola no pé do Giovani, ela fica macia, fica calma. E é o que interessa ao Vasco no momento. Fazer o segundo gol, se possível, mas garantir a vitória por 1-0. Calada flageral, enquanto isso a torcida do Vasco deita e rola no Maracanã. Na intermediária, Josenilton voltando com o goleiro Paulo Sérgio. Inteiro do seu vídeo, Paulo Sérgio. Busca o meio, Adalberto tira com o Valtinho. Voltando com Aldair. Paulo Roberto antecipando o Zé Marquinhos. Tira com o Giovani. Vai lá o Valtinho, atropela o Giovani. Tá valendo o lance, ele toca. Bonito. Ainda Giovani. Que beleza de lance. Adalberto toma. Giovani vai lá em bola, se comete falta. E agora o Andrade deu um tapa no rosto do Josenilton. Final nervoso de Flamengo e Vasco no Maracanã. A recuperação do Jorginho. Levanta no meio. Tira Paulo Roberto. Volta a pressão no Flamengo. Adalberto. Giovani vai lá e toma. Insiste Adalberto e recupera. Fez a fita bonita no Giovani. E a falta do Josenilton. Cobrança rápida com o Valtinho. Na frente Chiquinho. Fernando tira. Chiquinho. Tá impedido o Gilmar. Bandeira marcou. O juiz não confirmou. Mandou seguir. Sai então o Mazinho. Para, prende, toca com Roberto Dinamite. Arranca Roberto pela meia. Roberto chegando, Roberto ganhando, Roberto passando, vai embora, derrubado Dinamite. Mas ele não marca nada, Luiz Carlos, hein? Marcou sim, agora, ao que parece, marcou lá no meio do campo. A falta foi a 1 metro da meia-lua da grande área. E ele vai mostrar cartão amarelo pro Valtinho. Porque o Roberto fez uma arrancada sensacional. Daquelas arrancadas de acabar dentro do gol. Sai cartão amarelo pro Valtinho. Ou pro Adalberto. É pro Adalberto. Mandou seguir o impedimento do Flamengo. O Vasco levou a vantagem pela esquerda. E no prosseguimento, a falta do Roberto. E o Bandeira, o juiz reserva, está desesperado já. Porque é o Lopes e o Raimundo Donato toda hora invadindo o campo. Então, quando o Vasco joga, o regra 3 tem um trabalho incrível. Porque de um lado entra o Lopes, do outro entra o auxiliar. Eu só quero ver o que vai fazer o Luiz Carlos Félix quando bater 45 minutos. Porque só essa falta está levando 2 minutos. Foi aos 39, já temos aí 39 e pouco, já temos mais de 41. É o Dinamite. Dali Bob. Roberto. Direto. Zé Carlos. Sobra do Andrade. 42,5. Segundo tempo. Vasco 1. Romário número 11. Flamengo 0. E alguns torcedores do Flamengo já vão deixando o estádio. Jorginho. Gilmar. E a falta. Já temos 1 minuto de paralisação. E esta foi a 25ª falta do Vasco no primeiro tempo. É Gilmar para a cobrança. 5 na barreira. Pode ser agora torcedor do Flamengo. Gilmar olha a posição da bola. Bateu. Paulo Sérgio pegou, largou e tornou a segurar.
Lá vai o massagista do Vasco, o médico. Agora a torcida do Vasco lança no ar um grito de é campeão. 44-15, Chirol. O Vasco ganha por 1-0, a torcida grita que é campeão. Bem, faltando menos de um minuto, eu já vi muita coisa acontecer em futebol. Mas a prevalecer esse resultado, o que se pode concluir é que o Vasco teve a sua chance de gol. Não foi erro da defesa, não foi acerto do ataque, não foi nada. Foi uma bola que foi lançada de cobrança de falta e acabou sobrando para o Romário fazer o gol. A partir daí, o Vasco pôde, então, jogar futebol, isto é, adotar o esquema que lhe convinha e no qual o seu time hoje realmente poderia funcionar. Isto é, jogando concentrado na defesa e procurando o contra-ataque. No contra-ataque, até o segundo gol poderia ter surgido. O Flamengo lutou muito. Agora, não é fácil penetrar numa defesa como essa que o Vasco armou, depois que lançou, olha só. Mauricinho e Romário, ambos contra um zagueiro só. Ele toca, é pro Romário. Tá aí o segundo, Romário bateu e o gol! Do título! E do artilheiro. Romário explode o Maracanã. 45 minutos cravados, o Flamengo foi todo. Contra-ataque mortal, Mauricinho em velocidade, lançou Romário, o goleiro saiu, ele faturou. Romário, 12 gols, artilheiro do campeonato, faz a festa no Vasco, campeão contra o Flamengo. 2-0, é campeão. O Machão da Gama explode o Maracanã. Vasco 2, o Romário sabe que é disso. É disso que o campeão gosta. E eu quero ver se o Luiz Carlos Félix vai ter condição de reiniciar a partida, porque todo mundo invadiu, fotógrafo, cinegrafista, repórter. É a quarta Taça Guanabara que o Vasco conquista, 65, 76, 77 e agora 86. E o Romário, pela segunda vez, é o artilheiro da Taça Guanabara, em 85 com 8 gols e em 86 com 12 gols no campeonato. Bem, o Vasco, por um capricho, fez o seu segundo gol quando o jogo estava praticamente encerrado. Um gol que não surgiu antes, muitos minutos antes, muito mais por culpa do próprio Romário. Afobação, falta de entendimento imediato da aproximação de Roberto. Uma vitória que acabou sendo justa porque, como eu dizia, o Flamengo lutou muito, porém hoje lhe faltou força física dentro da área. Muita bola cruzada, mas uma zaga como essa, Fernando e Donato, tem que ter força física para segurar. Justa vitória do Vasco, que é também o justo campeão da Taça Guanabara. Termina a Taça Guanabara. O Vasco é campeão, 2-0 no Flamengo. 2 gols de Romário, o novo ídolo. O repórter é Sérgio de Bocage. Quando você vê aí a Taça Guanabara, que o Vasco da Gama vai receber. Vamos escutar aqui o jogador Donato, bastante feliz com esse título. Realmente, o trabalho que nós realizamos em Valência valeu muito. Acho que o pessoal entrou em campo pensando em todos os trabalhos que nós fizemos. Esses 4 meses de trabalho valeu a pena. Agora nós vamos comemorar esse título. Aí está o jogador Donato, a festa é imensa aqui no campo do Maracanã. Tá difícil, inclusive, provocar de trabalhar. Tá difícil. O Mauricinho com a camisa do Flamengo vai chegando aqui. Ele que construiu a jogada do segundo gol, hein, Mauricinho? Que beleza de festa. Beleza, eu acho que ninguém mais que a gente merecia essa festa. Estamos todos nós de parabéns. Aí está o jogador Mauricinho. O time do Vasco faz a festa e o Roberto já está lá no meio do gramado, com a taça na mão. Está. Roberto campeão, capitão do time campeão. Para as duas maiores torcidas cariocas, o domingo foi emocionante. Flamengo e Vasco foram para a final do primeiro turno do campeonato, decididos a levar para casa a Taça Guanabara. Foi um domingo como há muito não se via no Maracanã. Para começar, 120 mil pessoas assistindo a um jogo, coisa rara no futebol brasileiro de hoje. Mas teve mais. Teve Pelé de novo em campo, só que dessa vez como goleiro, gravando cenas para mais um filme dos Trapalhões. Teve também a presença feminina, dessas moças anunciando um concurso de misses. E veja você, até um gorila que o Vasco trouxe para dizer que não tinha medo do urubu do Flamengo.
Nas arquibancadas, o torcedor do Flamengo dizia: tem que dar certo. O do Vasco pendurou o boneco rubro-negro para que todo mundo pudesse malhar à vontade. Vibração, Flamengo e Vasco estão em campo. Mas se aqui por fora haviam muitas novidades, dentro de campo o jogo começou com a mesmice dos últimos tempos. Muita retranca, pouca ousadia. As faltas aconteciam a cada minuto e meio de jogo. Jogadores mais ariscos, como Marquinhos e Mauricinho, passaram boa parte do primeiro tempo no chão. Fora as picuinhas de sempre, como esta aí entre Jorginho e Romário. Quando alguém conseguia sair da falta, pintava uma boa jogada, mas isso poucas vezes aconteceu. Eu acho que a equipe do Flamengo demonstrou na primeira etapa uma segurança muito grande, dominando todas as ações ofensivas do Vasco da Gama, criando as nossas ações, tivemos uma chance de ouro através do Bebeto. Não demos chance ao adversário, somente através de uma bola cruzada que o Romário antecipou a nossa zaga e fez um cabeceio para fora. Ô Lopes, você viu o primeiro tempo lá de cima. O que você trouxe no intervalo para conversar com os jogadores? Só empurrar um pouquinho o time para frente, que estava marcando muito mal, marcando atrás. Pedimos para marcar mais na frente. Posicionamos o Mauricinho, que estava voltando muito mais na frente. O Gersinho, que tinha o dever de marcar as descidas do Adalberto. E tudo que nós pegássemos, íamos enfiar para o Mauricinho. O Vasco voltou diferente no segundo tempo. E o jogo ficou diferente a partir desta jogada, logo aos 5 minutos. O Paulo Roberto bateu a falta, os zagueiros subiram com o Roberto. Eu acho que a bola bateu no joelho do Roberto, sobrou para mim e eu emendei de esquerda. Vasco 1, Flamengo 0. É a hora do desespero. Desespero do ataque do Flamengo, que tenta ir à frente de qualquer jeito. Do time do Vasco, que não consegue acionar seu contra-ataque. Das torcidas que tentam empurrar seus times. E até do técnico Antônio Lopes, que vai para a beira do campo dizer que o time não pode recuar. E no meio do abafa, um toque de classe. Bola na área, Gilmar dá uma linda bicicleta. Mas o juiz marca o impedimento. Desespero de Gilmar. Desespero também de Bebeto, quando Andrade cai na área e o juiz manda o jogo seguir. Eu só fiquei um pouco chateada com o juiz Luiz Carlos, eu que não gosto muito de comentar sobre a arbitragem. Mas todo mundo viu que a bola foi pênalti. Ele não deu porque ele não quis mesmo. Pior que ele tinha apontado para a marca do pênalti e depois ele mudou de ideia assim, inesperadamente. No Vasco, o contra-ataque começa a funcionar. Primeiro, a trave salvou. Depois, a falta feia em cima do craque Roberto. Mas o cobertor do Flamengo era curto. E no último minuto de jogo, o contra-ataque do Vasco funcionou. O Mauricinho veio puxando a bola, o zagueiro deu combate nele. Eu estava entrando pela esquerda no facão. Só tive a felicidade de tocar para o fundo da rede. Depois dessa, no túnel do Vasco, Antônio Lopes chora de emoção e já fala como campeão. O que representa esse momento para você? Satisfação por ver essa galera gritando dessa maneira. Uma Taça Guanabara que o Vasco não ganha desde 77. A alegria do time do Vasco. Grande vitória, Mazinho. É isso aí, eu estava muito aqui. Bastante emocionado, ter meu primeiro título profissional, eu fico feliz com isso. Lira, também é seu primeiro título profissional. Eu acho que a gente fica contente porque estamos trabalhando aí desde o começo do ano e isso para nós é muito gratificante. Eu acho que a recompensa para essa torcida maravilhosa aí foi esse resultado. Graças a Deus, campeões.
No meio de toda a festa, uma comemoração muito particular. Romário se vestiu depressa e saiu rápido do Maracanã. Em casa, no bairro da Penha, subúrbio do Rio, foi recebido com um abraço forte do pai. No quarto, Romário guardou com carinho o troféu que ganhou ontem e que significa muito para ele, o de artilheiro da Taça Guanabara, com 12 gols, um a mais que Roberto, seu companheiro de time, seu ídolo, seu professor. Quem joga do lado do Roberto aprende. Eu acho que é um grande jogador, no meu modo de ver, na atualidade é o melhor jogador da posição do momento do Brasil. Isso me facilita bastante, é um grande amigo fora de campo. Sempre quando nós temos um problema, ele chega para perto e sempre conversa com a gente. Eu acho que essa ajuda do Roberto tem sido fundamental para que o Vasco e eu esteja subindo gradativamente. Tenho certeza que com esse pensamento do Roberto e todos nós vamos chegar, com a ajuda de Deus, a ser campeão carioca.